Diga, meu amiguinho, o que te preocupas? Frei, sei que em junho o senhor me falou que tem São Pedro e São Paulo. Certo? Igual o meu nome que você um dia me explicou. Isso! Minha tia disse que Santo Antônio tem Santo Antônio e São João. Muito bem. E ela tem uma imagem de Santo Antônio. E o senhor não sabe o que ela fez. O que ela aprontou, Pedro e Paulo? Ela colocou de cabeça para baixo no copo d'água no ano passado. Sério? Sério. Mas como assim? Então, a minha tia disse que ele era casamenteiro. E na semana passada, fui no casamento dela. Ah, meu Deus do céu! Imagina, Pedro e Paulo, isso é uma crença popular. São situações em que as pessoas solteiras faziam promessas e continuam fazendo até hoje, para que Santo Antônio atenda aos pedidos delas. Mas o que Santo Antônio tem com casamento? Então, Pedro Paulo, é o seguinte, ele é conhecido como santo casamenteiro das coisas, e também sabe do quê? O quê? Dos animais perdidos. Sério? E no dia dele costuma-se benzer os pães para trazer fartura e alimento na mesa do povo. Nossa! E tem mais outra, Pedro Paulo. O quê? Você sabia que Santo Antônio conheceu São Francisco de Assis? Sério? Conheceu São Francisco? Conheceu. Conta-se a história que quando Santo Antônio estava indo para o Marrocos para fazer uma missão, o navio dele se desviou e ele foi parar, sabe aonde? Aonde? Na Itália. Nossa! E lá ele conheceu São Francisco. Mas, Pedro Paulo, isso aí é uma outra história que a gente vai ter que contar em outro momento. Agora, sobre os pães, preste bem atenção, hein? Sobre os pães que Santo Antônio, comovido com a pobreza do povo, certa vez ele começou a distribuir os pães do convento aonde ele morava. E não ficava com fome, não? Aí o frei responsável da cozinha ficou muito preocupado. Aí o Santinho, o Santo Antônio, falou assim para o frei que cuidava da refeição dos frades, disse assim, ó, você vai lá na despensa e dá uma verificada lá, dá uma olhada lá na despensa. Você não sabe o que aconteceu, Pedro Paulo. O quê? Quando o frei responsável chegou, ficou surpreso. Viu que havia muitos pães nos cestos. Nossa! E agora? Conta a história do casamento. Ficou conhecido por ter ajudado uma moça, uma jovem pobre, com o dote de casamento. O que é dote, Frei? É o pagamento que se fazia naquela época. Diz que ele deu um bilhete para essa moça e pediu para ela assim, ó, procura um certo comerciante da região e que ele deveria pagar o valor correspondente ao peso do papel. Vixe, então eu nunca assinou nada, Frei. Aí é que você se engana, Pedro Paulo. É aí que você cai do cavalo. Por quê? Porque quando o comerciante lá, o dono do mercado, começou a pesar os papéis, o bilhete, sabe o que ele teve que pagar? O quê? Qual o valor? 400 escudos. Nossa, tudo isso? Aí o dono do mercado lembrou que esse era o valor que ele tinha prometido, sabe para quem? Pra quê? Para Santo Antônio. Nossa! Aí também tem a história também, olha aqui, ó, presta bem atenção, ó, Pedro Paulo. Tem a história do sermão que Santo Antônio fez para os peixes. Naquela época, havia uma vilinha onde o povo morava, e que o pessoal era meio assim, cabeça dura, sabe?
não acreditava que Santo Antônio fizesse pregação, que falasse de Deus e tal. Então eles não aceitaram a pregação de Santo Antônio. Nossa, Frei. Aí, sabe o que o Santo Antônio fez? O quê? Ele foi então a um rio perto da vila, né? Passava um rio ali perto da vila. Ele chamou os peixes de vários tamanhos. E apareceram, em milhares. Pareceu baleia também, Frei? Apareceram em milhares. Nossa. E aguardaram a voz de Santo Antônio. E nisso, sabe o que aconteceu? O quê? Santo Antônio fez uma pregação. E a multidão da vila, viu aquela cena, ficou assustado. Aí eles viram como sinal de Deus, como se fosse um sinal que Deus tinha mostrado para aquele povo de cabeça dura. Caramba, eu não sou cabeça dura assim não, Frei. Mas falando em animal, Frei, tem aquele outro santinho que tem um carinho na frente. Quem ele é? Pedro Paulo, você está falando de São João Batista, né? Isso! E você sabe que ele é parente de Jesus? Sério? Não sabia Ele é não. parente de Jesus. Ele é primo de Jesus. Frei, sério mesmo? Sim, então, olha aqui, Pedro Paulo, olha aqui para mim. Tá, tô olhando. Me conta pra A mim, tá? história dele você vai encontrar, sabe aonde? Aonde? Na Bíblia. Os pais dele chamavam-se Zacarias e Isabel. Nossa. Isabel era a prima da mãe de Jesus. E eles tiveram João Batista já quando Isabel e Zacarias já eram velhinhos já. E quando ele tornou-se adulto, olha, em vez dele seguir a profissão, o trabalho do pai dele, que era sacerdote naquela época, servia o templo, ele foi viver, sabe aonde? Aonde? No deserto. E lá no deserto, sabe do que ele alimentava? O que ele comia? De mel e gafanhotos. Rezava, Tá pregava a conversão do povo, chamava o povo ao arrependimento dos seus pecados.